Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos explicar um pouquinho sobre o Lean Six Sigma e como grandes organizações estão se apoiando a esse método para conseguir trazer uma experiência de valor melhor para seus clientes, tá? Imagine aqui então, pessoal, nessa visualização gráfica, o que é o Lean, né? A gente tem aqui então um gráfico onde temos o limite de especificação desse cliente, ou seja, até onde esse cliente perdoa. E aqui, antes das melhorias, nós temos uma distribuição desse processo, ou seja, através desse histograma, né, que é um gráfico que mensura aí toda a distribuição dos dados que nós temos aí em relação ao nosso processo, tá? Vou trazer para um exemplo prático aqui para facilitar um pouco o nosso entendimento. Imagina como se fosse um processo de cancelar a internet por telefone, tá? E aqui nós temos o quê? O nosso requisito do cliente, ou seja, o tempo que o cliente acha justo, um tempo ok para estar cancelando a internet por telefone. Imagine que esse tempo seja de 5 minutos, tá? E aqui antes das melhorias, onde estão a maioria das nossas entregas desse processo? Ou seja, a grande maioria dos tempos de cancelamento dessa internet estão ali muito mais do que esses 5 minutos permitidos aí pelo cliente, tá? Então, devido a N motivos, muitas vezes o próprio processo cheio de ineficiências traz essa experiência ruim para o nosso cliente, ou seja, desde quando eu começo o nosso processo, eu tenho que estar ali através de um chatbot, digitando o nosso CPF e tudo mais para facilitar essa identificação, e quando esse atendimento é direcionado para um atendimento ali, uma pessoa, muitas vezes essa pessoa repete ali algumas informações que a gente já alimentou dentro desse processo. Muitas vezes a gente tem que repetir novamente ali o CPF, entre outras burocracias que acabam gerando uma insatisfação para o cliente e também demorando para estar finalizando esse processo em relação a esse tempo de ciclo, né? Para estar finalizando esse processo e começando um outro atendimento. Tá? Então, por N motivos aí, nós temos aqui essa distribuição do histograma, aqui que a grande maioria das entregas desse processo, dos tempos que nós demoramos para cancelar a internet, fica ali muito mais do que os 5 minutos. Aqui temos aí 20, 30 minutos, a grande maioria aqui dentro desse pico desse histograma, né? Então, gerando o quê? Insatisfação aos olhos do cliente. O que a gente visa com o Lean, pessoal? Entender toda essa experiência do processo através de mapeamentos, ferramentas aí do Lean, para conseguir identificar o que agrega valor para o cliente, o que não agrega valor para o cliente, dessas atividades que nós realizamos dentro desse processo. E aí, com base nisso, eliminar aquilo que não agrega valor aos olhos do cliente. Nós conseguimos, então, enxugar esse processo e trazer o quê? Uma nova distribuição aí de entregas dentro desse processo. Ou seja, se antes o requisito do cliente era até 5 minutos eu cancelar a internet, agora, depois das melhorias, a grande maioria das entregas, desses tempos de cancelamento, ficam antes desses 5 minutos. Ou seja, 3 minutos, 2 minutos e assim por diante. Ainda assim, vai ter a variação ela está precisa dentro de todo o sequenciamento de atividade, dentro de todo o processo, dentro de todo o modelo de negócio, que a gente vai entender um pouquinho dentro do Six Sigma. Tá? Então, no Lean, o que ele visa? Redução de tempo de espera, redução do tempo de ciclo, redução de custo, redução de desperdício para atender, ficar dentro desse requisito do cliente, tá? Até o cliente, onde o cliente nos perdoa. E assim, garantindo uma satisfação, garantindo uma experiência de valor com esse cliente. Beleza? O Six Sigma, pessoal. Agora, quando nós falarmos de Six Sigma, vamos pensar um pouquinho então sobre a variabilidade. Tá? O que seria a variabilidade? É toda a variação por trás de um processo. Tá? Então, o Lean ele visa ali, identificar atividades que não agregam valor aos seus desperdícios e eliminar isso do nosso processo. Então, ele visa trazer agilidade para essa experiência de valor para o processo, né? Para o cliente e tudo mais. O Six Sigma já está mais focado na variação, ou seja, de todo esse tempo que eu tenho ali de estar cancelando a internet com o nosso cliente, toda essa variação que existe. E dependendo do modelo de negócio, dependendo do processo, nós podemos ter ali limites de especificações, tanto superior quanto inferior dentro desse processo. Tá? E aqui, toda essa distribuição de dados, de entregas desse processo, notem que nesse caso do antes, eu deixo de atender aí a especificação do meu cliente, tanto para cima quanto para baixo, por eu variar muito, né? Eu tenho uma grande variação aqui entre esse meu processo. Para facilitar um pouco essa explicação do Six Sigma, vamos trazer vocês aqui para o nosso quadro branco, tá, pessoal? Então, imaginem que, como nós comentamos, todo processo existe uma variação. Então aqui, vamos desenhar uma variação de qualquer modelo de negócio, qualquer tipo de processo, desde um tempo de triagem, desde um tempo de atendimento, desde um número de produções no setor industrial, ou seja, quantos lotes produz por dia, por turno e assim por diante, tudo vai existir uma variação entre os turnos, entre as filiais, entre as lojas. Então, todo processo existe a variação, essa é a ideia. E dependendo do modelo de negócio, nós temos aí limite de especificações, tanto para cima quanto para baixo, ou seja, um limite superior de especificação. Tá? Então aqui eu teria o meu limite superior de especificação
e muitas vezes eu também tenho o meu limite inferior de especificação, tá? Então, dentro desses limites, nós conseguimos, através de enxergar essa variação, entender quão bom estatisticamente nós somos bons em atender essa especificação do cliente, né? Então, aqui a gente vê que nós somos incapazes de atender essa especificação porque nós variamos tanto esse processo que eu deixo de atender ele tanto para cima quanto para baixo, tá? Em alguns momentos aqui, então conseguimos identificar essas variações que acabam trazendo uma insatisfação para esse cliente, tá? A ideia do Six Sigma é identificar essas variações através do método DMAIC, identificar as possíveis causas que trazem um efeito muito grande para eu variar muito com esse processo, ou seja, identificar essas causas para pensar em soluções e diminuir e estreitar essa variação. Ou seja, depois de finalizar um projeto aí, Lean Six Sigma, nós esperamos que essa variação ela fique o quê? Muito mais estreita ali em relação a esses limites de especificação. Fique cada vez mais difícil de nós conseguirmos aí deixar de atender esse limite de especificação. Então imagina, trazendo um pouquinho para aquela visão do slide anterior, como estaria o meu histograma antes das melhorias, né, com toda aquela variação. Se eu fosse desenhar o nosso histograma, ele estaria algo aproximadamente assim, tá? A grande maioria da distribuição dos dados fica concentrada aqui nessa região central, onde tem a barriguinha maior desse histograma, tá? Então, notem que essa visualização gráfica está na horizontal. Se a gente trazer para aquela visão do slide, a gente teria que deixar em pé toda essa visualização gráfica. E após ali as melhorias desse processo, depois de diminuir e estreitar essa variabilidade, o que a gente visa fazer com esse histograma, pessoal? A gente visa deixar ele muito mais fit em relação a essas especificações, ou seja, está muito distante ali dos meus limites de especificações, tá? E quanto deve ser essa distância, tá, pessoal? 6 sigma, tá? Tanto para cima quanto para baixo, eu devo ter essa distância de 6 sigma, ou seja, de uma excelência operacional. Então esse nível sigma vai mensurar quão bom nós somos em atender essa necessidade do cliente, estatisticamente falando, tá? Um processo que eu tenho aí 6 sigma, pessoal, significa que 1 milhão de oportunidades em eu errar, eu vou estar errando apenas 3,4, ou seja, praticamente impossível de eu estar errando e trazendo uma experiência de insatisfação ao nosso cliente, tá? Então depois desse entendimento, nós voltamos aqui para o nosso slide, para finalizar nossa explicação e demonstrar por que grandes organizações hoje estão voltando a sua atenção para esse tipo de metodologia para trazer uma experiência de valor aos nossos clientes, tá? Então imagina, depois, pessoal, de realizar um projeto de melhoria, nós queremos chegar nesse patamar, ou seja, estreitar essa distribuição de entregas para que elas fiquem dentro desses limites, tanto superior quanto inferior de especificação do cliente. Ou seja, se eu deixo de não atender essa especificação como antes, né, que eu deixava de atender tanto para baixo quanto para cima, gerava insatisfação. Agora não, acaba sendo quase impossível de eu estar ultrapassando essa variação desse requisito do cliente quando eu tenho aí uma distância de 6 desvios padrões, tá? Tanto para cima quanto para baixo. Então, por isso que antes eram dois métodos, dois tipos de treinamentos isolados, o Lean e o Six Sigma, e faz muito sentido a gente trazer isso convergidos juntos, porque compensa muito a gente já entrar com o Lean, identificar atividades que não agregam valor, eliminar elas do nosso processo, identificar aquelas que realmente agregam valor para o cliente e entender estatisticamente, aprofundando dentro dessas atividades que agregam valor, quão bom nós somos em atender essas especificações com base nessa variabilidade do Six Sigma. Tá? Então, através do método DMAIC, identificamos as possíveis causas que têm um efeito muito grande para eu estar variando e deixando de atender esse limite de especificação do nosso cliente. Tá? Então, por isso que esse tipo de capacitação, de entendimento, de trabalhar com os dados para ter uma experiência mais assertiva, trazer um valor muito melhor para o nosso cliente, está sendo cada vez mais procurado por grandes empresas. Muitas empresas hoje já utilizam essa metodologia para trazer aí, uma experiência de valor ao seu cliente muito maior do que outros concorrentes. Tá? Então, esperamos que tenham gostado da nossa explicação do que é o Lean Six Sigma. Se ficou alguma dúvida, coloque no comentário, mande mensagem, feedbacks e tudo mais. Nós esperamos aí também solucionar e responder as suas dúvidas. Beleza? Então, por hoje ficamos por aqui. Obrigado pela atenção.